Olá, como vamos? Estamos aqui com o nosso 19º vídeo. Eu sou Roberto, o Desinquieto, e hoje vamos falar de formato e função do roteiro. O roteiro do filme é o registro prévio, antecipado, de um filme futuro. Esse registro é feito num papel, ele é escrito, ele é feito de palavras que vão indicar as futuras imagens e sons que nós deveremos ver nas telas. O roteiro é uma ferramenta de produção, ele não é uma obra autônoma que deva ser encarada como um texto literário, que vai ser um fim em si e que vai ser publicado separadamente. Ele existe em função do filme que vai ser feito. Isso é muito importante a gente registrar. Não quer dizer que possa ser mal escrito, nem que não obedeça a um critério muito rigoroso até de como deve ser feito. Como ferramenta de produção, quem organiza o roteiro é a produção do filme, no sentido de são as ações necessárias para produzir o filme. E é claro que o formato do filme como um todo é quem vai dizer como o roteiro deve ser organizado. Então vamos começar pensando, o que é o filme? Um discurso audiovisual dividido em sintagmas. Vou simplificar, em pedaços que são organizados de uma certa forma. Então, quais são os pedaços principais que a gente encontra num filme? Primeiro é o filme todo, né? O filme geral, princípio, meio e fim e tal. Princípio, meio e fim, eles não são separados do ponto de vista da organização da filmagem. Pensando na filmagem, a gente tem que pensar em dois tipos de pedaços do discurso audiovisual. Um primeiro pedaço do discurso audiovisual é aquele que contém uma ação inteira. Uma coisa qualquer que acontece no filme, uma fuga, uma perseguição, uma luta, um assédio, uma procura, uma contemplação, são ações completas. Essas ações são descritas, repare, por um verbo, né? O verbo indica uma coisa que acontece, que é feita. Mas isso não é ainda o que organiza o filme. Todas as ações se passam em determinados lugares. Então, as sequências dos filmes são divididas em pedaços que se passam em um determinado lugar, que começa e termina naquele lugar. Então, nós vamos ter a definição de cena. Uma cena é um trecho do filme que tem unidade de espaço e tempo, ou seja, passa-se no mesmo lugar e no mesmo tempo. Ela não muda de lugar, nem muda de tempo. Se mudou de lugar ou mudou o tempo, é outra cena. Ok? Vamos lá. Então, o roteiro será dividido em cenas. Por que isso? Porque quando se filma um filme, cada ação de filmagem obedece a um critério, o lugar onde se vai filmar. Cada lugar pede um tipo de equipamento, tem uma certa quantidade de elementos, de atores, vai demandar uma certa quantidade de técnicos de acordo com a necessidade daquela ação, da coisa que vai acontecer ali, um tipo de iluminação, um tipo de sonorização e por aí afora. Então, cada lugar cria um problema de produção. Por isso, o roteiro é escrito pelos lugares, ou seja, pelas cenas. Então, o roteiro é dividido em cena 1, cena 2, cena 3, cena 4, cena 5, etc. Além dessa divisão em cenas, o roteiro tem uma coisa chamada folha de rosto. O que é a folha de rosto do roteiro? A folha de rosto é a primeira página, é aquela página inicial do roteiro, que qualquer pessoa que vai ler um roteiro, primeiro lê a primeira página, onde tem lá o título do filme, tem lá o gênero do filme, se é drama, comédia, o que seja. Tem o processo do filme, quer dizer, se o filme é filmado ao vivo, se ele é preto e branco, se é desenho animado, se é computação gráfica, o que seja. E, além disso, a duração do filme, que isso é importante também ser dito.
Passada embaixo da folha, assim, abaixo do título dessas informações iniciais, vem o nome do autor do filme, e no rodapé da página tem a indicação do regime de direito autoral, se aquilo é copyright, se tem todos os direitos reservados, ou se é Creative Commons, se são direitos livres e abertos. E, além disso, vem uma indicação do contato do autor, seja endereço, telefone, e-mail, alguma indicação segura para que se possa entrar em contato com o autor. Esta primeira página é uma única primeira página. Vamos em seguida para o texto do roteiro propriamente dito, que são as cenas. Então, cena 1, cena 2, cena 3. E as cenas, elas são divididas em blocos, digamos, de estilos. As cenas têm 4 elementos textuais e alguns desses elementos podem aparecer mais de uma vez. O primeiro elemento textual, e esse só aparece uma vez, é o cabeçalho. O cabeçalho vem sempre em caixa alta, tal, no lado esquerdo do papel, escrito o número da cena, escrito se é numa situação interior ou exterior, o nome do local onde vai acontecer a cena, quer dizer, o local na história, digamos, se é Castelo da Bruxa, aparece no roteiro Castelo da Bruxa, não a estação ferroviária onde a gente vai filmar o Castelo da Bruxa. E, por fim, diz-se se é dia ou noite, que vai determinar uma série de consequências aí. Depois do cabeçalho, o segundo elemento textual é a rubrica. A rubrica é um texto contínuo, com caixa alta e baixa, comum, de margem a margem do texto, tal, e que descreve aí as ações. Ações, os personagens, a visualidade e o que se ouve na cena. Depois disso, tem a fala. E a fala tem 2 elementos. Tem o nome do personagem que fala, que vem separadinho para a gente botar o olho no texto, saber quem fala. E em seguida tem o texto da fala do personagem. Com isso daí, nós cobrimos todos os elementos textuais do roteiro. É importante dizer ainda algumas coisinhas sobre o texto do roteiro, que é o seguinte: o importante é que o roteiro deve ser escrito descrevendo apenas tudo que se vê ou se ouve. As imagens e os sons. O roteiro descreve o que vemos na tela, o que veremos na tela no futuro. Nada do que não seja visível deve ser escrito. Não escrevemos no roteiro o que um personagem pensa. Escrevemos no roteiro a reação do personagem aos pensamentos. Se ele pensa uma coisa e reage àquela coisa, se, por exemplo, ele tem um terror, escrevemos a reação de terror, não a coisa da qual ele teve medo ou no que ele pensou, porque isso não é visível. A mesma coisa com os sons. Não se descreve no roteiro o som interno que a mente do personagem ouve lá enquanto está. Ouve-se o som ambiente ou descreve-se um som incidental, que vai ser posto depois de filmado durante a edição. Esse princípio do roteiro, só se escreve o que se vê e o que se ouve. Isso é uma regra pétrea. Essa regra precisa ser obedecida se você quer fazer um bom e eficiente roteiro. Agora, quando você descreve o que se vê e o que se ouve, você descreve de uma forma clara, de uma forma sucinta, de uma forma econômica, apenas indicando os conteúdos. Não precisa descrever minuciosamente um cenário, um figurino, a roupa de um personagem. Essa descrição é feita a partir da indicação que você dá no roteiro, mas isso vai ser detalhado depois pelo cenógrafo, pelo figurinista, pelo diretor de arte, etc. Muito bem. Chegamos aí a um apanhado geral de que princípios devem ser obedecidos
ao se escrever um roteiro. Quando estamos escrevendo, propriamente dito, precisamos de um certo apoio mecânico. Antigamente se escrevia com máquina de escrever, hoje em dia se escrevem com computadores. E para escrever com computador existem programas de computador que são programas especializados, né, para a escrita de roteiro. Tem vários no mercado, a maior parte deles estrangeiros, precisam de tradução, alguns são pagos, outros são gratuitos, mas quem entende de processadores de texto consegue fazer atalhos de teclado que formatam o roteiro dentro dos formatos necessários para cada intervenção de texto. Vamos ficar nesse vídeo por aqui e no próximo vídeo nós vamos falar detalhadamente de cada formato, de quais são os limites tal, e mostrá-los na tela. Eu agradeço a atenção e ficamos aí para a próxima. Um abraço.